Fê, não era nada demais, não? De importante, não. Era para te contar depois da advogada. Deu tudo certo. Foi assinado, deu tudo certo.
Então, pessoal, eu vou... deu o horário aqui da aula, mesmo não tendo entrado ninguém, eu vou só colocar uns adendos aí ao material que a gente tinha colocado, que a gente já colocou no WhatsApp, né? Que são os links que eu estou olhando aqui, isso é um artigo. Os links eu coloquei uns links aí falando sobre do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, sobre os aspectos gerais mesmo práticos, né, do Tribunal do Júri. O outro é o Tribunal do Júri, uma análise acerca dos fundamentos históricos. Esse texto, ele é maior, mas eu acho que uma vez na vida, pelo menos, vocês têm que ler sobre fundamentos históricos, né, na Inglaterra, etc., do Tribunal do Júri. Outra coisa, a origem mesmo do procedimento, né, do Tribunal do Júri, Grécia, Roma. Depois tem a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crime diverso, né, a vida. Depois tem o rito do júri. Aí tem o que é julgado, né? Tem desde a denúncia até a sentença, e mencionando os artigos, né? A formação da culpa, vamos dizer assim, do réu. Então, a denúncia, o recebimento, a rejeição. Lembrando que a gente falou na aula retrasada, se não me engano, que a rejeição e o recebimento, ela tem previsão lá no CPP, né? Então, coloquei lá os artigos, vamos relembrar aqui. Tem as consequências depois do recebimento. O recurso lá contra a rejeição, tem a pegadinha lá, né, que nos juizados especiais criminais não é recurso em sentido estrito, o recurso contra a rejeição, aí vai ser apelação. Tem as hipóteses lá de recebimento, ou seja, ou rejeição ou recebimento, né? Não sendo hipótese de rejeição, aí a hipótese é de recebimento, ou seja, a princípio, as hipóteses estão lá quando é que se rejeita. Não se enquadrando nas hipóteses de rejeição, aí você tem o recebimento. Então, nessa previsão aí, nesse primeiro postzinho aí, que eu deixei para vocês no WhatsApp, tem falando aí da formação da culpa. Deixa eu entrar aqui de novo. Da formação da culpa, da denúncia, recebimento ou rejeição, citação, interrogatório, defesa prévia, testemunha de acusação depois de defesa, alegações finais, está lá no 406, as diligências no 407 e a sentença de 408 a 411. Depois tem dizendo aí o que é o tribunal do o que é o julgado, né? O júri popular julga os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Então, são eles: participação em suicídio, infanticídio, homicídio doloso, aborto. A outra que vem, vai lá: crimes contra a vida, homicídio 121, simples 121 caput, privilegiado, parágrafo 1º, qualificado, parágrafo 2º. Aí tem lá as hipóteses de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, 122. Infanticídio, 123. Aborto provocado pela gestante com seu consentimento, ou com seu consentimento, 124. Provocado por terceiro, sem consentimento, 125. Provocado por terceiro com consentimento, 126. Forma qualificada de aborto, aí, então, 127. Os princípios básicos vão primeiro relembrar aqui que na Magna Carta lá de 1215 da Inglaterra, tinha a previsão lá que ninguém vai poder ser detido, preso ou despojado de seus bens, costumes e liberdade, senão em virtude de julgamento de seus pares. Então, o júri é o penal por excelência, né? É apaixonante. O júri, eu considero uma das mais apaixonantes do direito penal, porque é onde realmente você é julgado pelos seus pares. Então, o juiz no tribunal do júri, eu coloquei, tem esse videozinho do CNJ, tão
dois. São dois. Um dos vídeos aí do CNJ tem falando exatamente isso, mostrando lá o local onde fica o jurado, onde fica o júri, onde fica, né, onde se reúne o conselho de sentença, onde tudo é pensado, né? Tem um lugar, o banco do réu e etc. É onde ele realmente é julgado pelos seus pares, né? No tribunal do júri. Então, eu escolho 7 pessoas de competência técnica, então não tem que ser formado em direito, nada, do povo mesmo, para julgar a seus pares. Por quê? Porque a ideia era a forma menos injusta de julgar alguém. Porque quando, se eu devolver esse sujeito para a sociedade, ou seja, se ele for eximido da culpa, né, se não conseguisse formar lá a culpa dele, e ele for absolvido pelo conselho de sentença, pelos jurados, ele vai ser restituído, ele vai ser devolvido para o mesmo lugar de onde ele veio, né? Então, tem essa ideia, a ideia do júri é, se eu te condenar, você volta para o mesmo lugar onde você estava. Então, quem é que é mais, qual que é a coisa mais, o que tem de mais justo do que, se é para lá que ele vai, se é para o meio da sociedade que ele vai voltar, que eu vou restituir, que eu vou devolver esse sujeito, não tem nada mais justo do que a própria sociedade que vai recebê-lo de volta, julgá-lo, né? Então, esse é o princípio aí do júri. O Brasil, né, a primeira vez que apareceu o procedimento do júri, em 1822, tem falando o seguinte, é um procedimento biotrifásico, lá na hora lá no artigo que eu coloquei lá para vocês lerem, tem explicando direitinho todas as fases, né? Para NUT, por exemplo, é trifásico, né? Guilherme Souza Nutt. Tem previsão normativa, né? Tem previsão constitucional. Artigo 5º e 38 da Constituição Federal tem essa ideia, e também tem a ideia do júri. A primeira fase do júri antes disso, os princípios: soberania dos vereditos, plenitude de defesa, sigilo das votações e crimes dolosos contra a vida. O que vai significar essa ideia aí? Um por um agora a gente vai ver. É isso que eu queria fazer um adendo, porque eu acho que o artigo lá que eu coloquei para vocês falou pouco sobre os princípios. Outra coisa, tem mais material no ambiente virtual. Eu coloquei outros textos lá sobre júri no ambiente virtual, além dos textos que já estão no WhatsApp. Ok? O que eu estou falando aqui agora é um adendo, é um além, né, desses textos aí, todos que eu já passei para vocês, ok? A ideia, então, da soberania, da plenitude de defesa, nos princípios básicos de defesa, pleno exercício do direito de defesa técnica, o profissional habilitado e defesa pessoal. É uma ampla defesa, a plenitude de defesa, ela vai além da ampla defesa. A plenitude de defesa, ela é maior que a ampla defesa. Plenitude é uma coisa plena, ela transcende, né? Ela transcende a ampla defesa, ela é além, ou seja, a plenitude de defesa, a ideia aqui é o pleno exercício de toda a ideia de que o processo penal, lembra que a gente fala aí sempre, o processo penal é do réu? Sim, para a maioria não é do réu. Não tem nem sentido um código de processo penal sem uma ideia, né, de que o processo é do réu. A maioria acha que divide opinião se plenitude de defesa é diferente ou é igual à ampla defesa. Divide opiniões, alguns acham que sim, outros acham que não. A regra de hermenêutica diz que a lei não tem palavras inúteis. Então, amplo é menor do que pleno. Então, a plenitude significa que é maior ainda, vai além da ampla defesa. Isso a gente vê sempre no sentido assim, todas as vezes que tem um contraste entre, por exemplo, ritos processuais, eu vou escolher o que beneficia mais o réu. Surgiu uma lei nova, eu vou seguir a antiga ou a nova? A que beneficiar mais o réu. Lembra disso aí que a gente via sempre em sala de aula? Então, é a ideia de uma plenitude, ou seja, de uma defesa que transcende a ampla defesa. O sigilo das votações, tá lá, princípio informador específico.
não se aplicando a regra da publicidade das decisões do Poder Judiciário. Então, sigilo das votações, princípio, o sigilo das votações no conselho de sentença envolve um tanto de procedimento, envolve um tanto de detalhe. O sigilo da votação no conselho de sentença para o jurado significa o quê? Que ninguém pode saber o sentido do voto do jurado. Isso vai além do que a gente está pensando aqui. Não é só em quem que você votou, não posso perguntar. Vai além. A consequência disso, tem uma sala especial ou tem uma sala secreta, né? Só as partes vão adentrar, não entra réu, não entra quem assiste, entra Ministério Público, advogado de defesa, acusação, escrivão, oficial, jurado, juiz. A incomunicabilidade do jurado é diferente aqui daquela incomunicabilidade que a gente vê nos filmes, né, americanos, é diferente dos Estados Unidos, onde os jurados, eles falam entre si. Aqui, essa incomunicabilidade nossa é relativa ou é absoluta? É relativa porque podem falar de outro assunto, é relativa ao processo, né? Não pode, os jurados não podem falar sobre o processo. Se violar, a nulidade é absoluta, né? Se violar essa incomunicabilidade, aí a nulidade é absoluta. A apuração, onde é que eu chego nesse princípio do sigilo da votação? A apuração do voto é feito aqui pela maioria. Ou seja, se são 7 jurados, eu chego no 4º voto, eu paro. Chego no 4º, se chego a 4, eu paro o voto. Se não, pode dar 7-0, e aí eu fico sabendo como é que cada um votou. Então, aí eu quebro o sigilo da votação. Então, chega nesse ponto o sigilo de votação, o sigilo da votação dos jurados, ok? A apuração é por maioria, né? Exatamente por isso. Então, cheguei em 4 votos. Parece que caiu aqui por um pouquinho. Me informou aqui que caiu por um pouco, mas restabeleceu. Ok. Então, vamos lá. O sistema misto, né, anglo-americano com francês, de apuração dos votos. Então, a apuração dos votos é pela maioria. Deixa eu pegar aqui de novo de onde é que a gente parou, porque tinha caído aqui. Onde é que a gente estava? Aqui nos princípios. A soberania dos vereditos. Caráter relativo à soberania dos vereditos, pois, no caso das apelações das decisões do júri pelo mérito, o tribunal pode anular o julgamento e determinar a realização de um novo. Então, o tribunal formado por juízes togados pode modificar no mérito a decisão do júri, o sentido do voto dos jurados. É absoluto o princípio da soberania dos vereditos ou relativo? É relativo porque cabe recurso, né? Cabe apelação, tá lá no CPP, artigo 593, inciso 3. Também cabe ação de revisão criminal quando finda o processo, né? Quando tem trânsito julgado e aparece um fato novo, eu posso entrar com a revisão criminal. Então, o princípio da soberania dos vereditos é relativo porque um porque cabe apelação, o outro porque cabe revisão criminal. Se o júri é regido pela soberania dos vereditos, o tribunal de segunda instância pode, na revisão criminal, reformar a decisão. Por exemplo, o júri condenou uma pessoa. O tribunal de apelação, o tribunal de segunda instância, ele pode absolver? A maioria diz que sim, que pode absolver. Nutti adverte, o Guilherme Souza Nutti fala o seguinte: pode o Tribunal Superior cassar a decisão do júri e designar novo júri para julgar o caso.
e não o tribunal de segunda instância que julgaria, no mérito. No mérito. Outra característica aí do júri, princípio, é competência para julgar crimes dolosos contra a vida, processar e julgar, consumados ou tentados. Então, a tentativa de homicídio vai para o júri? Vai, né? Consumados ou tentados e crimes conexos. Por exemplo, homicídio e ocultação de cadáver, homicídio e calúnia, né? Com exceção dos militares e dos eleitorais, que a gente viu lá, que é o procedimento especial. Não vão para júri. Isso aí não está aí no material, por isso que eu estou adicionando aqui. Não vão para júri. Ou seja, tem resultado morte e não vão para 603 do STF. Ato infracional, né, que tenha menor. Foro com prerrogativa de função estabelecida na Constituição Federal de 88, por exemplo, deputado federal mata alguém, ou senador, Supremo Tribunal Federal. Você vê aí o artigo 53, parágrafo 1º da Constituição Federal. E tem a súmula aí também, que eu acho que eu coloquei para vocês, 721 do STF, que fala que se o foro privilegiado tiver sido estabelecido exclusivamente na Constituição, prevalece o foro privilegiado. A Constituição Federal pode se auto-excepcionar, mas se o foro por prerrogativa foi estabelecido unicamente em legislação estadual, prevalece o júri. Única e exclusivamente em legislação estadual, prevalece o júri da Constituição Federal. A Constituição estadual não excepciona, então, a Constituição Federal. Ok? A outra aí é competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida, já falamos. Pode ser ampliado. Então, princípios básicos do júri, plenitude da defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. O procedimento do júri, trifásico, né, de acordo com o NUT, a primeira fase, então, é a fase de formação da culpa. A segunda, preparação do procedimento para julgamento em plenário. E aí, a terceira, o juízo de mérito. O plenário, então, é informado, conselho de sentença, que são 7 jurados. Depois vai ter a declaração do ofendido, da vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, defensor pergunta antes, né? Peritos, acariações, se houver reconhecimento e leitura de peças, interrogatório do acusado, debates orais, réplica e tréplica, leitura dos quesitos, votação na sala secreta e aí, finalmente, a sentença. Aí eu falei também ainda de deveres. Coloquei aí de deveres da testemunha, né? Comparecer no local e hora designada, sob pena de condução coercitiva, tá, no 218 CPP, aplicação de multa de 1 a 10 salários mínimos, artigo 458, cumulado com 436, parágrafo 2º do CPP, responder por crime de desobediência, além de pagamento das custas e diligências, identificar-se, prestar depoimento e dizer a verdade. Compromisso de dizer a verdade, dispensa do dever de depor, 206 do CPP, né, que são os ascendentes, os descendentes, o afim em linha reta ou colateral, cônjuge ainda que separado ou divorciado, irmão, pai, mãe ou filho adotivo do acusado. Parece que tem alguém aqui entrando? Não. Os participantes, então, do tribunal do júri, que está aí também no material seus. Juiz togado, né, o juiz presidente, os jurados, as testemunhas, o Ministério Público, assistente de acusação, o advogado de defesa e o acusado. Agora, e se eu vou adiar por ausências injustificadas? Se for repressão do Ministério Público e faltar, logicamente, o júri não pode acontecer, né? Eu vou redesignar para o primeiro dia desimpedido após a mesma reunião. Se for ausência do advogado, não sendo constituído novo defensor, haverá um único adiamento. Será dada ciência ao AB, com designação de novo julgamento no prazo mínimo de 10 dias. Intima-se, então, a Defensoria Pública para patrocínio da defesa, que, no caso,
não vai depender da condição econômica, independe da condição econômica do acusado. Eu coloquei aí também no WhatsApp para vocês. Gente, eu sugiro que vocês leiam os textos que estão lá no AVA. Essa semana teve 2 alunos aqui que me mandaram algumas dúvidas sobre revelia e procedimento, né, o rito ordinário e sumário, é o que vai cair na prova, e aspectos gerais do júri, que são esses aspectos aí que eu coloquei nos dois, tanto no AVA quanto nos textos que eu coloquei aqui para vocês, nos links aí que eu coloquei para vocês olharem, né, de fundamentos e etc., do Tribunal do Júri. E essas partes ali a mais que eu falei é porque eu não vi nos textos, né, mais especificados sobre essa ideia de as súmulas que eu falei aqui para vocês, eu vou copiar de toda forma no WhatsApp as súmulas e os artigos que eu falei aqui, que estão além do que eu tinha colocado no WhatsApp, ok? Eu vou ficar aqui online aguardando ainda um tempo para ver se entra alguém. Eu acho que o pessoal está entrando menos porque a aula está sendo gravada, então cada um assiste mais ou menos no horário que pode, né? Na hora que pode, é mais fácil. Talvez para gerenciamento aí do tempo seus, ok? Vou passar também um exercício de revisão, né? Essa semana, porque aí na próxima segunda-feira a gente resolve o exercício, eu esclareço dúvidas sobre o exercício e dúvidas sobre toda a matéria que foi passada, né? Até então, que depois na próxima segunda aí já é a prova, ok? Eu vou ficar online aqui ainda algum tempo esperando para ver se entra, né, algum aluno e me despeço então de vocês. Se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem me escrever também no WhatsApp, no privado, tá? Eu fico à disposição, tá bom? Um abraço, boa noite aí para vocês. Eu vou deixar aqui sem áudio por enquanto, escutando meus filhos aqui, bagunçando, tá bom? Mas eu vejo aqui se alguém entra, e aí eu já aceito na sala aqui, eu espero mais um pouco, ok?
Oi, E aí, professor? e aí, tudo bem? Tá difícil de achar o link, professor. Toda vez é um diferente, agora é outro já. Pois é, eu entro no mesmo. Como é que pode? Então, mas dá para você mandar, enviar esse link que você entra. Quando você entra, dá para você mandar. É que Então, eu não mas lembro. eu não sei como fazer isso, porque eu entro num negócio que eu clico, ele já entra direto, e não é o link, Ah, é como se fosse vem escrito assim, processo penal atividade persecutória, entrar na sala. Eu não sei o link, entende? tá, eu vou mandar pro pessoal esse link que eu entrei aqui. Ó, tem a Caroline também entrando agora. Nossa, é grande mesmo. Uau, mas sabe, dá para fazer muita coisa aqui. Oi. Então, eu gostei. Eu tô mandando pro pessoal aqui, que fica mais fácil. É. Então, eu já gravei aqui um pouco sobre júri, além do link, das coisas que eu tinha colocado lá para vocês no. Cadê, gente? No material. Como é que vocês estão? Vocês leram lá o material? Tem alguma dúvida lá ainda de procedimento sumário, do ordinário ou júri? Sobre júri, na verdade, eu nem cheguei a olhar. Sobre o restante, estava Pode tudo olhar, tranquilo. então. Olha, porque tá bem boa os links que eu coloquei para vocês. Tem um que está mais grandinho, que é sobre os fundamentos do Tribunal do Júri. Uma análise acerca de seus fundamentos, características e funções. Esse link que eu coloquei para vocês aí no Tribunal no WhatsApp. Mas está bem completo, sabe? E uma vez na vida tem que ler fundamentos, né? Os fundamentos mesmo, assim, do júri, entendeu? Então, ele vai lá na Inglaterra, via, sabe? É uma leitura que vale. Ou o Ronilton ou a Caroline, deixa o áudio ligado, porque aí vocês me dão um feedback, senão eu fico parecendo que estou falando sozinha, só tem vocês dois. Beleza. Não, eu tô falando aqui, a Oi. Dani vai entrar também. A Dani tá entrando também. Quem? Oi. Pode colocar o áudio, Caroline ou Ronilton? Oi, Ou professor. todos Só um minuto. dois, porque só tem vocês dois. Eu mandei o link, né? O link tá lá, o último que eu mandei aí. Você é muito bom no obrigada. Mas duvido que alguém resolva o nosso problema. Eu sei. Tá bem aqui. Resolvendo os problemas todos. Certa vocês, então vocês vão deixar de fazer com a dica é bem. Na hora. Não posso esperar por isso. É meio escuro lá, mas a minha reforma vai levar luz naquela casa e eles não vão Ninguém querer. sabia que tinha aula hoje, eu acho. Oi? Porque mesmo antes da reforma, é uma casa difícil de superar. Ô, Newton, eu acho que você vai ter que desligar o seu áudio, porque tá a televisão atrás ligada não dá. Caroline, se quiser, liga o dela, porque aí eu tenho um feedback de alguém. Entendeu? Tem alguma dúvida aí, Caroline, alguma coisa? Oi. Você pode ir, viu? Abre aqui a porta. Professora, eu acho que estão tentando acesso para outro link lá no grupo que a gente está. Estão mandando print lá no grupo, acho que eles estão tentando acesso por outro lugar.
Professora, eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Oi. A aula de hoje é para o sexto e sétimo períodos. Ok? Ok. Deixa eu acertar mais aqui, aceitar aqui mais. Ok. Agora tá, o povo tá entrando. Ok. Deixa o microfone ligado aí de alguém, a Dani ou o Newton, porque senão eu fico sem feedback nenhum aqui, eu fico doida, falando só. Aí, agora sim. Vou deixar meu microfone ligado, vai ficar ouvindo só as vozes das crianças aqui. O meu também, daqui a pouco vocês vão ver. Vai começar. Pessoal, seguinte. Vocês têm alguma dúvida sobre júri? Eu já gravei, eu vou colocar essa aula, tá? Porque eu fiquei 36 minutos falando sozinha. Então, eu já gravei algumas coisas além do material lá que eu tinha colocado. O material, repetindo, o material que eu coloquei lá no AVA, não tanto o material do WhatsApp, eu falei até aí na gravação, tá ótimo, porque vocês precisam ler sobre fundamentos históricos também, né? Tá aí, fundamentos históricos, função do júri, cadê? Aqui. Os links que eu coloquei para vocês lerem, tem essas duas primeiras coisas que eu coloquei aí, foi as gerais, posicionamentos lá do júri, onde é que fica cada um, como é que ele é formado, o que é conselho de sentença, o geral, né, lá do júri. Depois vem fundamentos do Tribunal do Júri, que é esse primeiro link que eu coloquei no WhatsApp. Tribunal do Júri, competência para o julgamento de crime diverso à vida. Agora, esse outro aí, análise acerca de seus fundamentos, características e funções, é um artigo maior, né? Mas ele é muito completo e precisa ser lido uma vez na vida, pelo menos, fundamentos históricos do que você está estudando, né? Você se inteirar, você entender como é que é feito. Então, eu já gravei aqui antes, falando aí sobre os princípios dessa primeira fase do júri, da formação da culpa, né? O procedimento aí do júri que vem da Inglaterra, a gente já falou isso várias vezes em sala, mesmo a gente não tendo estudado júri, toda vez que ia falar sobre o júri, eu falava sobre como é que surgiu, Inglaterra, né? Lá da Carta Magna lá de 1215. Depois falei aí sobre o sistema trifásico, falei da previsão normativa também constitucional do júri, sobre os princípios aí gerais, a plenitude de defesa, sigilo das votações, dolosos contra a vida, né? O que engloba o sigilo das votações? Até onde que vai essa ideia do princípio de sigilo das votações? A plenitude de defesa, que vai além de ampla defesa. Plenitude de defesa por uma interpretação por hermenêutica jurídica, ela é além. A plenitude da defesa, ela transcende, então, a ampla defesa. É aquela ideia que a gente sempre falou em sala de aula. Quando você tiver um procedimento em contraste com o outro, você vai seguir qual? O mais benéfico para o réu. O CPP é do réu, o júri do réu mais ainda. Então, a plenitude da defesa aqui, por uma questão até de
né, de hermenêutica que a não tem ampla defesa, né? Aqui. Onde que ela seja, né, por maioria absoluta, se eu tenho 7 jurados, quando eu tenho 4 votos, eu já paro a votação para evitar que se der 7, eu já tenho 4 votos. Parei a votação, né? Votos, sim. Para a votação. Por quê? Porque eu não faria o 7? Porque pode ser que são 7, sim. Então, eu fico sabendo do voto dos jurados. Então, para evitar eu conservar esse sigilo das votações, a votação é feita por maioria absoluta. Então, deu 4 votos iguais, né? Parei a votação. Eu não preciso de fazer mais os outros 3 jurados, que aí eu conservo, né? Eu preservo o sigilo da votação. Então, vai nessa ideia, vai assim, essa ideia de sigilo. Eu não aceitar relativa à nulidade absoluta, porque eles não podem falar entre si, eles podem falar entre si de outros assuntos, mas eles não podem falar do processo. Em comunicabilidade relativa, porque em relação ao processo, não pode falar desse assunto. É diferente lá dos filmes americanos que a gente vê, né, de júri, que os jurados falam entre eles, falam inclusive do processo, né? A soberania dos vereditos fala o seguinte: eu posso mudar no mérito, posso modificar a decisão do júri no julgamento da causa, eu entro com revisão criminal e eu refaço, né, todo o procedimento, volto tudo. Tem uma ideia que o Tribunal Superior pode reformar uma decisão, de segunda instância, né? Na revisão criminal, reformar a decisão. Por exemplo, o júri condenou, eu posso absolver? A maioria fala que sim, porque é uma revisão criminal, então é do zero. Agora, Nutt, ele adverte falando o seguinte: ok, obrigada, querida, até amanhã. Nutt adverte falando o seguinte: pode o Tribunal Superior cassar a decisão do júri e designar novo júri para julgar o caso, e não o tribunal de segunda instância que julgaria. Entende? Eu posso analisar, Nutt acha que tem que analisar dessa forma, porque por causa para respeitar a soberania dos vereditos. Outra coisa, não vão para júri, ou seja, tem resultado morte, mas não vai para júri. O latrocínio, súmula 903 do STF, ato infracional, né, menor, foro com prerrogativa de função estabelecida na Constituição Federal de 88, lá, por exemplo, deputado federal ou senador matar alguém, é o STF que julga e não, né, o júri. Está lá no 53, parágrafo 1º aí da Constituição. Agora, a súmula 721, que eu vou copiar aí no WhatsApp para vocês, do STF, fala o seguinte: se o foro privilegiado tiver sido estabelecido exclusivamente na Constituição Federal, prevalece o foro privilegiado. A Constituição Federal pode se auto-excepcionar, mas se o foro for por prerrogativa foi estabelecido unicamente em legislação estadual, prevalece a competência do júri. Então, a Constituição estadual não excepciona a Constituição federal, ok? Não excepciona. Súmula 721 do STF. Vocês têm alguma dúvida, gente? Tá todo mundo mudo aqui. Coloca alguém aí o microfone para eu escutar alguém aí, para ter um feedback aí de alguém. Vocês têm dúvidas aí sobre revelia? Vão lá para trás. Ou procedimento ordinário, que eu sei que talvez no gerenciamento aí do tempo seu, vocês estão ainda lá em procedimento ordinário, eu já estou aqui no júri. Então, vocês têm alguma dúvida ainda? A maioria?
Vocês leram aí o que eu coloquei para vocês de júri? Tem alguma dúvida aí sobre júri? Oi? Oi? Oi, professora. Não, ainda não. Eu tô no procedimento ordinário ainda. Tá bom. Se tiver alguma dúvida, Amanda, pode me mandar no WhatsApp, no privado, tá bom? Tá bom. Porque às vezes a pessoa está estudando e é ruim você ficar esperando a segunda-feira que vem para resolver uma dúvida, entendeu? Se quiser na hora Sim. lá, manda lá na hora, a gente resolve, tá bom? Tá bom. Peraí, deixa eu tirar uma foto aqui, que tem que ter uma foto para colocar na... Oi? Professora, quando tem o júri e o réu, a revelia, e o réu foi condenado, e aí eles nunca conseguem encontrar ele, e aí essa condenação vai prescrever? Eu não entendi. Teve o júri, a revelia, né? O réu não apareceu, e teve a condenação. Aí, não encontrando esse réu, vai prescrever essa condenação? Ele vai entrar no prazo de prescrição normal. Se tiver um fato novo, se o réu vier, se apresentar fato novo, você entra com recurso, entra com a revisão criminal e etc. Tem um artigo interessante, quem é que está falando aí? Aurora. Aurora, que chama julgamento, a revelia o artigo chama O Júri Sem Réu, é do Bernoulli, é um promotor de justiça do Distrito Federal, fala exatamente sobre isso, anota aí, o júri sem réu. Ele chama Bernoulli, é Daniel Bernoulli. Aí, lê depois pausadamente sobre isso, sabe? Ah, Lourenço. Tá. Tá bom, professora. Obrigada. Vai obedecer rito normal, como se ele estivesse presente com você tá me ouvindo? Tá falhando. Porque tem uma pessoa, o Walter. Falhando muito. Tá Oi? Tá bom, professora. Eu vou procurar esse aí. Procura aí, chama o júri sem réu. Mas, regra geral, obedece rito normal. Se tiver, como é que chama? Fato novo, revisão criminal, julga tudo de novo. Ok? Tá. Esse negócio tá ruim. Obrigada a você, Aurora. Eu gravei de toda forma, gente, eu gravei de toda forma a aula, tá? Algumas ponderações aqui sobre procedimento geral aqui do júri. Vou colocar ali na sala para ver se melhora Peraí. Vamos ver se melhora isso. Pode fazer pergunta aí, gente. Se alguém mais tiver alguma pergunta para fazer, pode ir falando. Faço não. Vamos ver se melhora um pouco.
Alguém tem que colocar... Só um minuto. Alguém tem que colocar o áudio para eu ter um feedback, gente. Não fique falando só. Tem mais alguma dúvida sobre júri? Lourenço. Ale. Por enquanto, não. Por enquanto, não. É. Você leu? Dani Pupim, você leu? Não, eu ainda estou começando a leitura do júri. Ah, tá. Por isso que eu disse que por enquanto não. Eu vou ser, sem dúvida, porque você não leu. Vocês não me enganam. Por esse motivo que eu disse que por enquanto não. Quando eu ler, terei dúvidas. Com certeza. Mas o júri é muito sossegado, gente. Porque o júri é apaixonante. Vocês vão lendo e vão ficando doidos, apaixonados, que as coisas que você já vê, entendeu? As coisas que a gente vê em filme, algumas coisas erradas. Mas a maioria é tranquilo, assim, a coisa que você já viu em filme, né? É o mais empolgante, é o penal por excelência, né? Onde você vê a coisa rolando, você vê o julgamento, é julgado pelos seus pares, então é totalmente, é o mais justo dos injustos, né? Vamos dizer assim, do julgamento. É muito gostoso, entendeu? O júri de estudar, porque flui. Você vai ler uma leitura que você não cansa, assim, não tem, sabe? Não é uma leitura que você vai ler sobre recursos, aí você vai, minha Nossa Senhora, o trem não parece, não rende, não flui. Júri não. Júri é quebradeira, flui, sabe? Então, na semana que vem, eu vou esclarecer as dúvidas de júri e da matéria passada. Vou dar um exercício de revisão na semana, porque aí na outra semana a gente só esclarece dúvida e resolve o exercício de revisão, porque aí na outra já é a prova, né? Eu achei que já fosse na próxima, ainda tem mais uma, então. Então, eu acho que ainda tem mais uma, porque a prova suas, que é a MP, essa matéria, eu acho que é de 15, né? É na semana de 15 a 19, se não me engano, de junho. Não é essa primeira agora, não, entendeu? Essa primeira agora de 4 a 10 é as matérias blended. É a blended. Aquelas outras matérias. Ah, é verdade. A nossa é MP, então é na outra ainda, na semana do dia 15. Professora, mas assim, no natural, a gente presencial, nós não teríamos aula. Agora, vai ter aula normal, assim, semana que vem? É isso? Por que natural vocês não teriam aula? Porque normalmente quando na semana onde a gente tem aula blend, das blended, daquelas do ambiente virtual, onde é totalmente online, a gente não tem aula, não tem mais aula. Acaba, encerra e depois agora é só prova. Então, peraí, eu vou perguntar a Daniela. Por isso que eu estou te perguntando. Peraí que eu já pergunto a Daniela. Oi, Dani, eu tô... Tá, vou falar isso aqui agora, então. Ok. Beijo, querida. Obrigada. É no horário da aula, eu entendi. Tá. No horário de aula, no horário que seria 3 horas. Perfeito. Eu vou falar aqui agora, então, com eles que estão online. Tá bom. Beijo, querida. Obrigada. Tchau. Pessoal, seguinte. Vai ter aula por quê? Porque
vai ter nossa aula, mesmo vocês tendo prova, Raul, né, que perguntou, ela falou que vai passar um WhatsApp amanhã para vocês, que é o seguinte, essas aulas, vocês vão ficar online, a prova vai ficar indefinido lá, aberta para vocês, entendeu? Vai ficar aberta aí, sei lá quanto tempo. Você só tem que ficar esperto, porque quando você abrir para fazer a prova, ela fecha para você com 3 horas. Então, você pode escolher a hora que você vai fazer, o dia que a prova está lá para você. Mas na hora que você abrir, você tem 3 horas para fazer. Entendeu? Pode completar isso? Sim, senhora, entendido. Entendi. Então vai ter aula normalmente, porque não vai interferir em nada. Vai ter aula porque a prova blended vai ficar aberta para vocês indefinido lá. Então não tem nada a ver, você pode fazer qualquer hora. Entendeu? Então no horário de aula nossa, você não vai estar fazendo prova. Só que você fica esperto só para isso. Na hora que você abrir a prova, você fica esperto porque você tem 3 horas para fazer. Abriu 3 horas. Com 3 horas, ela fecha para você, independentemente de você respondeu ou não tudo. Põe ela de novo. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Então tá. A ideia é abrir essa prova aí na hora da sua aula, que você já tira as dúvidas da gente. Vocês estão doidão, gente? Não é a minha, não. Vocês estão me zoando, né? Endoida não. Já tem a quarentena para endoidar nós. E o Dória e o Bruno Covas. Então, é isso aí, então. E o Bolsonaro também, professor, os 3. Tem, tá todo mundo. E o Eduardo Bolsonaro também agora tá dando para endoidar nós também. É verdade. Mas vamos que vamos. Brincadeira, professor. Valeu aí. Então tá, gente. O Leandro Benite lá, que faleceu, era colega seus? Sim. Muita Eu gente lembro boa. mais daquele menino, gente. Menino, muita gente boa, vai fazer muita falta. Meu Deus, eu lembro demais dele na sala, entrando, meio gordinho, né? Cara boa, chegava 40 minutos depois da aula. Ele sempre ia direto do serviço, chegava com o capacete na mão. Mas vinha, esclarecia dúvida depois da aula comigo, fez prova oral lá. Eu achei que era de Covid. Aí não é não, né? Não foi não. Não, foi um acidente de moto. Pois é, que fatalidade. E novo demais. Ei, diabo, só penso na mãe. Posso falar isso não, que tá gravando. Então tá, gente. Difícil mesmo. Mas era um menino que vai fazer falta. Tinha um grande futuro aí pela frente, era bem estudioso e sempre estava de bem com a vida, sempre sorrindo para todo mundo, gentil. Eu lembro dele sossegado, assim, depois da aula, professor, deixa eu perguntar, sossegado, sabe? Que Duraide que gostava. Hã? O Duraide que deve lembrar dele, né, Dani? Eles conversavam bastante, mas ele era muito tranquilão. É que o Dourade fazia umas piadinhas com ele, é verdade. A vida é um sopro mesmo, viu? A vida é um sopro, gente. Tem que aproveitar, tem que estudar, tem que fazer as coisas, aproveitar a família, o povo, porque tá muito doido. Pô, morre do nada aí, ó. O Milani falou que tem um menino do 6º aí, que tá na UTI com Covid. Então, também fiquei super preocupada. Fala baixo, Lourenço. Liguei para meu sobrinho, que trabalha, tá na linha de frente aí, disse aí, tá tudo com medão também, tá lá no hospital, só com Covid, tá ligando. Falei com ele se ele podia ver quem que era, estava lá tá no HC, né, no Hospital das Clínicas. Aí ele não tem, lá tem não sei quantas UTI. Aí aquele fica, tem acho que 100 pessoas, na outra tem 500 pessoas, na outra tinha acho que 15, que era muito grave. Mas aí na dele não tava, mas a Dani ficou dando notícia pra gente que ele, eu achei que ele não ia escapar, viu? Porque quando falou que ele estava em decúbito, eu falei, minha Nossa Senhora, ajuda, põe a mão, senhor, porque em decúbito você já não tem mais o que fazer, né? Vira de cabeça para baixo e põe para respirar, né, para puxar a respiração, então com o aparelho e tudo. Então,
já estava em decúbito, ele já estava. E aí foi o pessoal da sala dele e das outras salas lá fizeram grupo de oração online, todo mundo rezando, pedindo, menino novo demais. E aí ele está respondendo. Eu estou impressionada. Meu sobrinho falou, Tia Carol, se esse menino viver, é milagre mesmo. Pode agradecer, pode milagre, porque decúbito hoje não tem quase nenhuma notícia aqui que ninguém escapa, não. E ele está respondendo. Sem contar os efeitos colaterais, né, professora, que ele pode ter, pode vir perder até a fala caso ele se recupere da intubação, enfim, vários traumas ele pode sofrer. Então é uma situação que a gente tem que realmente orar e pedir a Deus que dê força aí para ele e para os familiares, porque realmente o momento é muito difícil. Você tá doido, né? Os áudios que passavam aqui da família dele para a gente, sabe? Nossa Senhora, a gente fica doido, desesperado, né? Professora da pessoa, mãe também, fica pensando na mãe, nas irmãs, sei lá, todo mundo fica chateado demais, mas ele tá respondendo, não sei, né, se vai ter efeito colateral depois e tudo, mas assim, ele sobreviver depois de um decúbito, eu vou te falar, é milagre, viu? O cara é forte. Sim, e é um rapaz novo, né? Teoricamente ele não faz parte do grupo, o tal grupo de risco, né? Significa que qualquer um pode pegar, então a gente tem que se cuidar e tentar cuidar do próximo. Não faz mesmo, não fazia, quer dizer, eu não sei nada da saúde dele, mas aparentemente não fazia parte de grupo de risco não, viu? Cara novo, em forma, não fazia parte do grupo, aparentemente não, mas a gente não sabe, né? Pode ser que é diabético também, né? Não sabe, mas a princípio fazia parte não. Ô, gente. Então, viu? Se vocês não tiverem dúvida mais nenhuma, eu gravei já uma parte aí que já posto amanhã de júri. E na próxima aula, eu vou colocar... Eu acho que já vou passar nessa semana, no máximo na próxima, eu já coloco o exercício de revisão dessa matéria de revelia, procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, e essa parte geral, né, aspectos gerais do tribunal do júri, que é a matéria da prova, ok? Ok, faz uma prova fácil, hein, professora, que a gente está estudando mais ou menos só, a outra estava muito difícil. Eu estou bem desesperada com esse negócio de vocês estudando mais ou menos. Na hora que voltar as aulas presenciais, vamos ver se dá para a gente fazer pelo menos umas 2 aulas presenciais, que sejam de 2 horas, sei lá, para dar uma reposição, assim, uma onda assim rápida, pelo menos sobre procedimento, porque júri é muito mais fácil dar, vocês vão ver, júri é muito fácil. Agora, procedimento, vocês têm que saber. Entendeu? Procedimento ordinário, sumário, o que é absolvição sumária, quando é que rejeita, quando é que recebe, quando que não, como é que é a formação dessa ideia aí do procedimento, por que é chamado sumaríssimo, o que é sumário, como é que é o rito, oitiva, entra, faz, né, sentença, entendeu? Vocês têm que saber isso, tem que saber, daqui para a vida, tem que saber. Porque todas as provas que fizerem na vida de penal e processo penal vai cair procedimento. É igual você fazer prova de civil e não saber, e você não saber sobre audiência. O que rola na audiência, é isso. Não, mas no próximo semestre a gente pega firme. A Paluca vai colocar todos os dias de aula, porque a gente fica mais em casa do que tem aula. Esse semestre a gente está tendo aula 2 vezes na semana só, presenciais. E aí colocar bastante... Procedimentos vocês podem pedir, assim, eu vou lá e dou aula, porque procedimento, rito sumário, sumaríssimo, ordinário, procedimentos especiais, tribunal do júri, revelia no processo penal, você não tem como sair, você não segue, não. Onde não segue sozinho, se eu não souber isso, tem a pau. Você segue com dificuldade, entendeu? Em penal, porque é bem importante. É uma matéria bem importante. Combinado, então, pro próximo. Ok? Ok. Então, pessoal, os meninos estão destruindo a casa. Um beijo. Deixa eu ir lá, então. Também no privado, e essa aula eu já posto amanhã, os 36 minutos que eu falei antes, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.
Beleza, Tchau, professora. professor. Boa Boa noite noite. aí. Beijo. Tchau, obrigado. Tchau. Juiz aí, tchau.